Hora de falar sobre o Cruzeiro, a pergunta que eu quero deixar no ar é: o Cruzeiro briga pelo título do Campeonato Brasileiro? Coisa de 2 semanas atrás, essa pergunta soaria como a mais estranha do mundo. Mas, depois de 3 vitórias seguidas em competições diferentes, especialmente o triunfo por 2-1 contra o Flamengo, no Mineirão, diante de 52 mil pessoas, dá sim para imaginar o Cruzeiro na briga pela taça. A vitória de ontem foi a mais convincente da Raposa em bastante tempo. Até porque o jogo foi pesado, duro, difícil e o Cruzeiro conseguiu se sobrepor, especialmente na etapa final. Raposa que abre o placar com o Caio Jorge, mesmo Caio Jorge acerta uma bola na trave, finalzinho do primeiro tempo o Arrascaeta marca um golaço, e aí no segundo tempo, criando várias oportunidades, o Cruzeiro acaba garantindo a vitória depois de um pênalti batido pelo Gabigol, defendido pelo Rossi. No rebote o próprio Gabigol, que havia entrado pouco antes, apareceu para fazer o 2-1. Com o resultado, o Cruzeiro se mantém como o único 100% de aproveitamento dentro de casa, são 4 jogos e 4 vitórias. 13 pontos conquistados, 4ª colocação na classificação geral. O líder é o Palmeiras com 16, o Flamengo tem 14 e o Bragantino, que ainda joga na noite dessa segunda-feira, tem 13. Dá para dizer sim que o Cruzeiro, especialmente depois de se arranjar e se tornar um time muito mais intenso, se focar no brasileiro, pode brigar por essa taça. Só para completar, o técnico Leonardo Jardim agradeceu a presença do público, 52 mil pagantes, e afirmou também que o Cruzeiro não era o pior time do mundo quando vinha numa sequência de derrotas, mas também está longe de ser o melhor time do mundo, como muitos torcedores vão imaginar depois do triunfo diante do rubro-negro. Tinha tabu? Tinha alguém que não tinha perdido ainda no campeonato? Muito prazer, eu sou o Cruzeiro Esporte Clube. Gigante, uma vitória gigante do tamanho da instituição. Ouso a dizer que foi uma das vitórias mais emblemáticas do Cruzeiro nos últimos anos, por toda a grandeza do jogo, por todo o cenário, por tudo que o Cruzeiro tem passado nos últimos tempos. Espetacular! O que o Cruzeiro fez hoje no segundo tempo contra o Flamengo é algo a se guardar com carinho no coração. Uma equipe madura, correta, competitiva, corajosa, que agrediu, que encurralou o seu adversário, que fez com que o Rossi fizesse defesas espetaculares, porque era um Cruzeiro que não dava descanso. Era um Cruzeiro que não deixava de forma alguma o Flamengo se sentir à vontade. O Cruzeiro, diante do seu torcedor, se impôs, mostrou toda a sua força e com muita justiça, nos últimos minutos, conseguiu com Gabriel Barbosa fazer o seu gol. Logo ele, o predestinado, que entrou na reta final da partida. Confesso que não gostei dele ter entrado na reta final, mas mesmo assim, o cenário do jogo ainda favoreceu a ele, que sacramentou essa grande vitória do Cruzeiro. Um tabu de quase 10 anos foi pro espaço. E o Cruzeiro segue se consolidando, segue construindo um caminho muito promissor para colher grandes frutos ainda em 2025. E o Cruzeiro, meus amigos, todos que estão ligados aqui na Samuga TV, não reparem, a voz agora vai ir pro espaço mesmo, não tinha como não gritar naquele gol do Gabriel Barbosa, do nosso, o Gabigol é nosso, Gabriel Barbosa é pra você que não tem intimidade, porque o Gabigol é nosso, e mostrou porque que realmente é o tal do predestinado, né? Entrando mesmo no finalzinho, e ele faz justiça a um jogo muito grande. Para aqueles que diziam que o Cruzeiro precisava de um jogo grande no Campeonato Brasileiro, principalmente diante do seu torcedor, eu concordo com você, torcedor. Eu concordo. Eu acho que agora, claro, o Cruzeiro precisa de continuar crescendo, mas hoje foi um jogo, assim, diante de um Mineirão repleto contra o melhor time do Brasil. Não há dúvida. A gente respeita quem acha que é o Palmeiras, respeita quem acha que é o Botafogo. A minha opinião é que o Flamengo é o melhor time do Brasil com sobras, o melhor da América do Sul. A gente viu um Cruzeiro com coragem, um Cruzeiro com recursos, com a bola no pé, um Cruzeiro chamava a atenção, o Caio Fábio aqui, de um Christian voltando, dando pique no final da partida, aos 48 da segunda etapa. Então hoje, eu acho que a gente pode finalmente encher a boca e dizer o seguinte, Caio Fábio, nós temos um time, graças a um técnico que chegou no começo de fevereiro. O que vai ser desse time daqui até o final da temporada? Não sabemos.
ele está em construção, mas hoje eu acho que o torcedor do Cruzeiro, depois desse jogo contra o Flamengo, vai passar sim a olhar um pouco o time. Finalmente temos um time, e esse time não foi covarde, esse time foi organizado, corajoso e mostrou muita técnica. A vitória, inclusive, deveria ter vindo antes da penalidade do momento final, mas nada é por acaso, estava escrito, teria que ser nesse roteiro, Caio. É isso, Valu. O torcedor do Cruzeiro realmente tá se sentindo bem representado. É um grupo de jogadores que tá fazendo de tudo para que o Cruzeiro saia vencedor, que não teme o adversário, que olha olho no olho. E foi assim com o Flamengo. Não foi um Cruzeiro que venceu por conta de 2 lances fortuitos, nada disso. O Cruzeiro buscou a vitória. O Cruzeiro construiu essa grande vitória para cima do Flamengo. E aí, entrando no ponto do lance do Christian, a roubada de bola do Christian é justamente a que dá sequência para a jogada do pênalti. Foi um pique espetacular que o Christian deu. Um jogador operário que entrou nesse time contestado, mas que tá se consolidando cada vez mais. Assim como vários outros, como o Lucas Vidalba, como o Eduardo, de novo importante, né? Se o Gabigol decidiu o jogo, o Eduardo sofreu o pênalti. Um jogador contestado que tá conseguindo se retomar com a camisa do Cruzeiro. Então, cada vez mais a gente vê um grupo de atletas que tá comprometido com o Cruzeiro, comprometido com o seu treinador, colocando a instituição como principal propósito. Que vitória gigantesca! 3ª vitória consecutiva, algo que não acontecia desde julho de 2024. É um Cruzeiro cada vez mais forte, que vai se impondo e dentro do Brasileirão se colocando como uma das principais equipes. É impressionante o que o Cruzeiro fez coletivamente hoje no Mineirão contra o Flamengo. E se em outras partidas a gente viu um time que no segundo tempo caiu um pouco o ritmo, hoje foi justamente o contrário. A minha sensação, e a gente conversava aqui em off, é de que o segundo tempo do Cruzeiro foi ainda melhor do que o primeiro. Uma equipe que em nenhum momento se amedrontou, porque do outro lado tinha um adversário que até aquele momento era o líder da competição, o melhor elenco do país. De forma nenhuma, o Cruzeiro fez o seu jogo, pressionou alto o tempo inteiro, marcou demais, principalmente no meio-campo. Acho que o lance do gol que nós sofremos no primeiro tempo é um dos poucos lances em que a gente acaba errando, né, em fornecer tempo e espaço ao time do Flamengo, um dos raríssimos momentos, e fomos punidos por isso, porque o Flamengo é um grande time e você não pode realmente conceder oportunidades, mas o Cruzeiro fez um jogo fantástico hoje, realmente do início ao fim, muito intenso, marcando muito, sem bola, uma dedicação incrível de todos os jogadores. E o Caio destacou o Christian, mas a gente pode falar de todos os atletas que realmente tiveram muita coragem, muita atitude. Eu não sei fazer o sotaque do nosso professor, mas é a tal da atitude. É impressionante como busca jogo esse time, como tenta até o final, e acho que foi premiado com um gol que tomara que seja uma virada de chave, porque há muito tempo a gente não tem uma vitória com esse roteiro, né? Há muito tempo a gente não arranca os 3 pontos ali nos últimos minutos, e a sensação que eu tinha é que o Cruzeiro já merecia estar vencendo há muito tempo no segundo tempo. O Cruzeiro realmente conseguiu, em alguns momentos, encurralar o time do Flamengo, criar muitas oportunidades, dar muito trabalho ao Roça, que fez algumas intervenções assim muito importantes. Acaba pegando o pênalti, mas não tinha como ser diferente. Hoje era noite de Gabigol no Mineirão, e que vitória fantástica. Eu tenho certeza que o torcedor do Cruzeiro no Mineirão, em casa, em todo mundo, está regozijando nesse momento e merece muito, porque é uma vitória da imposição, sim, da vontade, sim, mas de um time que taticamente funciona muito bem, é muito obediente, tem método, tem trabalho, tem um norte. É óbvio que ainda precisamos melhorar, é óbvio que a temporada é muito longa, mas eu acho que dá para dizer, Valu, sim, que nós temos um time, que nós temos um treinador, e, cara, é seguir trabalhando. E como é bom trabalhar com resultado ao nosso lado. Nós já temos, daqui a pouquinho, um jogo muito importante também pelo Campeonato Brasileiro. No meio do caminho tem Sul-Americana, mas é importante demais que o Cruzeiro comece o mês dessa forma. A gente sabe que tem adversários muito duros pela frente, mas hoje o Cruzeiro deu um cartão de visitas, que principalmente aqui no Mineirão, quem vier jogar nos nossos domínios vai ter que ter muito cuidado. Não vai ser fácil. Os nossos adversários vão ter que fazer um jogo de erro zero, porque o Cruzeiro mostrou hoje que tem muita capacidade para competir
e para punir os seus adversários, principalmente aqui nos nossos domínios. É isso, Rafa, você já acompanha aí na tela, ó, daqui a pouquinho a entrevista coletiva do técnico Leonardo Jardim. Daqui a pouquinho, então, você acompanha, tá vendo aí também, ó, em instantes, o técnico Leonardo Jardim, mais de 15 mil, pessoal, disparem o dedo no like, é o Cruzeiro vencendo o Flamengo no Mineirão de uma maneira incrível, não por acaso, não foi acaso, foi uma vitória construída depois de um segundo tempo em que a gente vai falar muito mais antes da coletiva, que o Cruzeiro foi superior ao Flamengo no segundo tempo. E quem diria, hein? O Cruzeiro que até outro dia se arrastava em campo, aos 20 minutos da segunda etapa, acabou sobrando em campo a partir dos 30 minutos fisicamente contra esse Flamengo. Então a gente tem que falar muita coisa a respeito desta vitória importantíssima. O Cruzeiro que não conseguia, Rafa e Caio e todos que estão nos acompanhando, uma trinca de vitórias desde julho do ano passado. Desde julho, vou falar mais uma vez, do ano passado, quando conseguiu ali encarreirar vitórias contra Corinthians, Grêmio e na sequência o Red Bull Bragantino. Então, a gente começa a ver a construção realmente de um time e novamente o Cruzeiro muito dedicado, concentrado dentro de campo. E a gente tá vendo a construção de um time e não tem como, assim, é preciso falar dos jogadores, a torcida, mais uma vez, fantástica, mas tem alguma coisa acontecendo e tudo isso eu acho que foi a partir de muito trabalho do técnico Leonardo Jardim. Rafa. Com certeza, Valor, e a gente sabe que está só no início, né, e ele faz muita questão de falar sobre projeto e sobre trabalho a longo prazo. Eu não tenho dúvidas de que hoje ele vai falar algo no sentido de que ele sabe que quando ganha não está tudo bem, que quando perde não está tudo errado. Ele é um cara bem pés no chão, mas eu acho que está muito claro, né, que existe um norte agora, que o Cruzeiro tem um técnico de futebol, tem um gestor de elenco, né? Tem alguém que vai nos auxiliar a mapear o mercado de uma forma que seja coerente com as carências do nosso elenco. E acho que o Cruzeirense tem todos os motivos para estar otimista. Não estou dizendo que Leonardo Jardim é o melhor treinador do mundo, mas eu acho que hoje ele faz um trabalho fantástico à frente do Cruzeiro e a gente realmente começa a colher os frutos desse trabalho. Ainda tem muito o que mexer nesse jardim, o trabalho ainda vai florescer bastante, não tenho dúvidas de que é só o início, mas a gente vê taticamente, do ponto de vista de intensidade, do ponto de vista dos atletas comprarem a ideia dele. Quando você vê um Gabigol que se entrega tanto pelo grupo, mesmo tendo 4, 5 minutos em campo, por exemplo, hoje, você vê que é um trabalho para além do tático, né? Um trabalho de gestão desses atletas, inclusive de afastar alguns outros, né, e de realmente ter uma coerência com esse grupo e caminhar junto com esse grupo. Então, nesse momento, me parece que quem está no Cruzeiro, né, os atletas estão muito fechados com a ideia dele, da comissão técnica. Isso é fundamental, que o grupo compre a ideia do treinador. E eu acho que a gente tem um grande estrategista, alguém que em pouquíssimo tempo conseguiu trazer um padrão de jogo. O Cruzeiro hoje, você consegue entender como ataca, como defende, carece de ajustes finos, o elenco carece de peças, tínhamos jogadores suspensos, já serão um problema para a próxima rodada, né? O Romero, por exemplo, que vem fazendo uma grande temporada, um grande momento, já não vai poder jogar contra o Sport, então é óbvio que a gente vai ter esses problemas aqui e ali, mas eu acho que o Cruzeirense, depois de uma vitória dessa, e desde o jogo contra o São Paulo, né, a gente vem acompanhando essa evolução. E o Cruzeirense tem todos os motivos para estar otimista e para confiar no trabalho do Leonardo Jardim. Eu acho, Valu, que o problema do Cruzeiro não era só treinador. O Cruzeiro tinha outros problemas para além disso. Mas hoje a gente encontra um excelente treinador, né, que está aqui. Então é dar respaldo, dar tempo para que ele possa trabalhar. É evidente que ele, sem resultado, não vai conseguir ter esse tempo e respaldo, a gente sabe como as coisas funcionam, mas que o torcedor possa abraçar esse trabalho, esse treinador, porque eu acho que é alguém que me parece, nesse momento, liderar e conduzir o futebol do Cruzeiro de uma forma que há muito tempo a gente não via. Então, é tempo de jardinagem. O Jardim chegou ao Cruzeiro num cenário caótico, né? Chegou
durante o Campeonato Mineiro, quando a gente via um time completamente desconfigurado, sem confiança, e hoje a gente vê um outro Cruzeiro, a gente vê um Cruzeiro com um padrão de jogo, com uma identidade muito forte. Um time que é capaz de ser organizado, um time que é capaz de ter repertório, que se sente confortável com a bola, mas que sem a bola consegue também agredir o adversário, consegue deixar ele desconfortável dentro de campo. Hoje dá pra se falar que é um Cruzeiro com a cara do seu treinador. Tudo aquilo que o Jardim no início falava que queria desse Cruzeiro, hoje ele tá tendo. E certamente tem muito orgulho dos seus jogadores. É um coletivo que vai cada vez mais potencializando individualidades, né? Hoje, mais uma vez, um jogo muito seguro do Cássio. Esse Cássio que quando o Jardim chegou, ele próprio constatou que estava um pouco abaixo na parte física, mas fez questão de trabalhar com ele para justamente ele render nesse tipo de jogo, em um jogo grande. Um sistema defensivo muito forte, muito sólido, com o Fagner, que melhorou demais o lado direito, com o Kaique, ainda garoto, que ainda alterna, mas que tá tendo coragem, que tá competindo, que tá suportando os jogos fisicamente. Fabrício Bruno e Vidalba cada vez mais consolidados como titulares. E aí à frente, Romero e Lucas Silva, jogadores que fazem o Cruzeirense relembrar com muito carinho tempos áureos do Cruzeiro, conseguiram passar isso para quem tá ao lado deles e jogando muita bola, tendo muita postura. Um Christian, um Wanderson, que inicialmente foram vistos como patinhos feios, mas que são fundamentais para o funcionamento do time, que se entregam, que mostram saber de fato a responsabilidade de vestir a camisa do Cruzeiro. O Matheus Pereira, que tá fazendo um trabalho defensivo que particularmente eu não vi desde a chegada dele. O Jardim conseguiu mexer no aspecto mental do Matheus Pereira a tal ponto, e um Caio Jorge que na área tem sido cada vez mais letal. Mas jogadores também que entram para ajudar, né? Mesmo com poucos minutos. Citei Eduardo, citei Gabriel Barbosa, mas dá para se falar do próprio Bolassi ali, que teve uma participação interessante. Então, cada vez mais a gente vê um Cruzeiro melhorando, progredindo, construindo coisas muito, mas muito positivas e sendo capaz de render em altíssimo nível. Valorizar essa imensa audiência aqui conosco. Daqui a pouquinho são quase 20 mil pessoas conectadas aqui na Samuca TV. Muito obrigado, pessoal. 20 mil, vamos ver se a gente consegue chegar em 15, 16, 17, 18 mil likes. Lembrando, você está acompanhando aí na tela em instantes a coletiva do técnico Leonardo Jardim e também a zona mista com os atletas que construíram essa importante vitória do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, a vitória de número 4 após 7 rodadas do Campeonato Brasileiro. Só existe um time que venceu todas dentro de casa. Respeitem o Mineirão e respeitem o Cruzeiro de novo, tá, pessoal? Só um recado assim, numa boa, na paz, bem tranquila, só olhar a tabela e ver o que o Cruzeiro fez nesses 4 jogos dentro de casa. Repetindo então, são mais de 19 mil pessoas. Muito obrigado, pessoal. Vou pedir aqui para você tirar 2 segundinhos. 20 mil agora. Já pulamos para mais para frente. Vamos ver. O que será que a gente consegue? 21, 22? Só depende de você que está aí, cruzeirense, do outro lado, espalhado pelo mundo. Já recebi mensagem da minha mãe, Dona Maria Helena. Um beijo, mãe. E vamos continuar com aquelas fotinhas lá nos stories, hein, mãe? Parece que aquela fotinha lá nos stories dá sempre bom. Meu pai também. Você manda mensagem para aquele cruzeirense que tá espalhado aí pelo mundo, que tá tão feliz e tão sem voz, ou até menos sem voz quanto eu tô aqui, mas tá tudo certo. Peço desculpas por isso. Siga ligado aí na Samuca TV, pessoal, porque vamos trazer o Leonardo Jardim. Bom, Cruzeiro com a vitória chegou a 13 pontos e fica bem posicionado na tábua de classificação, e o Jardim acaba alcançando a sua 5ª vitória. E o Cruzeiro vence um time, pessoal. Amanhã vai aparecer, né? Talvez esse Flamengo não seja isso tudo, né? Se preparem, tome a vacina aí, porque afinal de contas o Cruzeiro vencendo
a tendência é natural de algumas frentes tentarem desvalorizar aquilo que o Cruzeiro fez hoje. Vencer um time, Rafa, que não perdia fora de casa, a gente trouxe aqui no nosso pré-jogo desde setembro do ano passado. E a gente tem que destacar, né? O torcedor do Cruzeiro fez a festa de sempre, mas é muito melhor fazer essa festa, olha pro campo hoje e se ver representado, né? Com aquilo que o time tem feito dentro de campo. Rafa? Isso é uma coisa até que o meu marido fala muito, Valor. O torcedor, por vezes, ele só quer olhar para o campo e se sentir representado, né? Para além do resultado esportivo. Mas é óbvio, quando o resultado vem junto, o casamento perfeito, e eu acho que o resultado só vem porque realmente é um time que compete demais e que representa o torcedor, que orgulha o torcedor. E há quanto tempo, né, Valu, Caio, toda a nossa audiência, a gente não via um time de forma consistente nos orgulhar dessa forma? E aí, para além do resultado, às vezes no futebol você vai ganhar, às vezes você vai perder, faz parte, mas eu acho que nos últimos meses a gente via um time muito passivo em campo, aceitando facilmente demais as derrotas, e realmente houve uma virada de chave com o trabalho do Leonardo Jardim, e a gente vê hoje um time em campo muito coeso, um time que luta demais, e um time, eu acho que esse é o ponto. O Cruzeiro é um time em campo, é um grupo, é uma mentalidade coletiva de fazer pela instituição, pela camiseta, pelo escudo, que precisa de ter, cara. Você não chega em lugar nenhum se você não tiver essas bases muito bem fundamentadas. É óbvio que não é só isso, é óbvio que é necessário um trabalho tático bem feito, é necessário qualidade técnica, é necessário que fisicamente todos estejam aptos, mas eu acho que essa entrega e essa atitude que o time tem hoje e vem demonstrando, pelo menos aí desde aquela partida contra o São Paulo, orgulha demais o torcedor. E hoje a gente derrubou um grande adversário aqui no Mineirão, né? Pouquíssimas equipes vão tirar pontos do Flamengo como nós fizemos hoje, e eu acho que é bom falar aqui, Valu, respeito quem vai discordar de mim, acho que faz parte, são as análises, mas acho que o Cruzeiro mereceu demais a vitória de hoje. Acho que o Cruzeiro construiu, jogou para realmente vencer esse jogo, e eu não entendo que o empate seria justo, porque acho que o Cruzeiro produziu muito mais do que o Flamengo, em especial no segundo tempo. É evidente que o Flamengo, sempre que chegava com muito perigo, porque tem muita qualidade, então eu não estou tirando esses méritos, o Flamengo teve os seus momentos, sim, mas acho que o Cruzeiro foi muito mais dominante, em especial no segundo tempo, construiu demais para poder vencer, já merecia vencer há muito mais tempo, e quando sai o gol eu acho que traz justiça, que é uma palavra que é difícil da gente usar no futebol, porque justo é para quem realmente consegue colocar a bola dentro do gol, mas acho que é um resultado que traz justiça para tudo aquilo que o time construiu dentro desse jogo. Repito, para mim o melhor segundo tempo do Cruzeiro na era Leonardo Jardim. Há muito tempo a gente não via um segundo tempo desse nível, e acho que traz justiça também a tudo que esse grupo vem construindo junto com essa comissão técnica. E aí é aquilo, se tem alguém que não esqueceu, que está ressabiado com quem já saiu daqui, gente, esquece. O Cruzeiro hoje é um grupo, o Cruzeiro é um time, o Cruzeiro tem coesão, o Cruzeiro tem um excelente líder à sua frente ali do futebol. Então, o que passou, passou, e eu tô muito otimista com o futuro. Sei que a gente vai perder, sei que a gente vai empatar e vai ganhar, porque isso é do esporte. Mas hoje eu vejo uma equipe que tem condições de competir de igual para igual com qualquer equipe no Brasil e de vencer qualquer equipe no Brasil, porque taticamente tem um trabalho muito bem feito, os jogadores se entregam demais a essa ideia tática, e naturalmente as nossas valências técnicas têm aparecido na figura de um Caio Jorge, de um Christian, do próprio Gabigol, Vidalba, Lucas Silva, Lucas Romero e tantos outros. Eu poderia inclusive citar o time inteiro que jogou hoje, porque acho que coletivamente todo mundo foi muito bem, e nesse contexto naturalmente as individualidades aparecem. Então tô muito feliz, Valu. Acho que eu já não tô nem falando nada com nada. Ainda tem um tempinho aí de pós-jogo, mas tô muito, muito feliz com essa vitória de hoje. Cruzeiro Esporte Clube, cara. Análise. Estrela de Gabigol premia a atitude do Cruzeiro, que consolida a chegada a 2025 com autoridade. Mais do que o resultado, o nível de atuação mostra que o caminho trilhado é promissor. Ainda que tenha pontos importantes para crescimento, ao Cruzeiro tem uma reação consolidada na temporada. A vitória por 2-1 sobre o Flamengo mostra isso.
Não só pelo resultado diante do time considerado como o bicho-papão do futebol nacional, mas principalmente pelo nível de atuação que levou aos 3 pontos. O time chegou para a partida desse domingo com a primeira sequência de vitórias sob comando de Leonardo Jardim e vivendo o melhor momento coletivo de 2025. Mas, pela frente, também tinha o maior desafio do ano. E foi superado com méritos. A escalação deixou claro qual é o time considerado ideal por Leonardo Jardim. Uma estrutura que tem participação fundamental no momento de reação e que deixa pouquíssimas, ou nenhuma, brechas para questionamento. O campo mostrou exatamente isso. O Cruzeiro jogou de peito aberto. Marcou alto, incomodou a saída de bola e tirou o conforto do setor que torna o Flamengo tão dominante, o meio-campo. Ajustado, o time de Leonardo Jardim foi premiado por essa postura. Lucas Romero roubou no meio, e Caio Jorge foi fatal para abrir o placar ainda cedo. Aos 14 minutos. O jogo não tinha domínio completo cruzeirense. Ao contrário, era aberto, de trocação. Cássio foi decisivo por 2 vezes, e Caio Jorge carimbou o travessão. Em raro descuido do Cruzeiro na proteção da área, Arrascaeta empatou praticamente no apagar das luzes do primeiro tempo. Ducha de água fria e preocupação sobre o segundo tempo, principalmente pelo aspecto físico e o nível de reposição do Flamengo. Mas a resposta foi positiva, e o Cruzeiro voltou melhor para o segundo tempo. Seguiu vertical e foi dominante nas ações ofensivas. Pecou no último passe em alguns lances, mas ainda fez Rossi trabalhar em 4 chutes perigosos. Do outro lado, Cássio só sujou o uniforme nos acréscimos, em bola aérea aproveitada por Bruno Henrique. O jogo não tinha domínio completo cruzeirense. Ao contrário, era aberto, de trocação. Cássio foi decisivo por 2 vezes, e Caio Jorge carimbou o travessão. Em raro descuido do Cruzeiro na proteção da área, Arrascaeta empatou praticamente no apagar das luzes do primeiro tempo. Ducha de água fria e preocupação sobre o segundo tempo, principalmente pelo aspecto físico e o nível de reposição do Flamengo. Mas a resposta foi positiva, e o Cruzeiro voltou melhor para o segundo tempo. Seguiu vertical e foi dominante nas ações ofensivas. Pecou no último passe em alguns lances, mas ainda fez Rossi trabalhar em 4 chutes perigosos. Do outro lado, Cássio só sujou o uniforme nos acréscimos, em bola aérea aproveitada por Bruno Henrique. O Cruzeiro ainda necessita de muitos ajustes, sobretudo no que diz respeito ao equilíbrio do elenco. Precisa de peças com características que tornem capaz a manutenção do nível de intensidade diante da maratona de jogos, por exemplo. Mas, sem dúvida, o time tem dado respostas imponentes nas últimas semanas. Em campo, passando por cima dos problemas de bastidores. O clube ainda não tem o nível do próprio Flamengo e nem do Palmeiras, mas já se mostra em condições de brigar com os demais, com potencial para se colocar, no mínimo, em uma segunda prateleira de times. Seja para brigar por objetivos importantes no Brasileiro ou para sonhar com a Copa do Brasil. Na Sul-Americana, o caminho ainda é possível, mas menos provável. Uma vitória para não deixar dúvidas que, ainda que com grande atraso, o Cruzeiro chegou para a temporada.